Olha só como é que o serviço tem que ficar. Tá enchendo. Deixa eu mostrar antes do concreto cair aqui. Olha essa estaca limpinha, sem problema. Olha o bloco de coroamento, olha que perfeição. Ó. Tá vendo só? Olha lá. Isso sim é o serviço correto, pessoal. Muito bacana, muito prático, econômico e seguro. E fácil de fazer, não tem nada de dor de cabeça. Olha a qualidade do serviço. Isso é fundamental. Você que é construtor, mestre de obra, empreiteiro, dá para vocês aprender muito aqui pro canal. Vários tipos de vigas baldrame. Economiza nesse sistema, tá vendo só? Olha lá, muito show de bola. Aqui nessa construção aqui, pessoal, vai aproximadamente... Quantos metros cúbicos aqui, Belino? Foi calculado? 12? 12? 12 metros cúbicos, mais ou menos? Na verdade, entre 12 a... aumentou um pouco. Ah, 12 a 14, por aí. 12 a 14. 12 a 14. No projeto do engenheiro estava 12. Ah, entendi. Começou o muro lá na frente. Certo. Olha lá, eles levantam o pé aqui, pessoal, tá vendo? Coloca a ferragem em pé justamente para isso, olha lá, ó, o concreto aderir, entrar, né? Ele cobrir completamente o ferro, ali não ficar o ferro direto na pedrinha, na brita. Olha lá que bacana que fica o serviço. Olha lá. Fica muito bacana, não tem sujeira, não tem nada, olha lá. Aí, pessoal, como é que fica o serviço aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que ele... Olha lá, o concreto vai por baixo aqui, ó, tá vendo? Aí é só tirar o ferrinho aqui e abaixar. Olha lá. Olha lá, tirou e abaixou, tá vendo? Olha lá, tirou, olha lá, como é que faz. Olha como é que fica o serviço, pessoal, com esse sistema. Muito prático. Olha lá, ó, fantástico, olha lá. Show de bola. Olha lá onde eles estão enchendo lá. Vamos acompanhar aqui, ó. Olha lá, estão enchendo o bloco de coroamento. Show de bola, o serviço fica fantástico. Olha lá, levantando a ferragem. Fica o serviçal mesmo, né? É outra coisa. Olha a qualidade do serviço. A linha, pessoal, a linha é para deixar os pilares alinhados. Olha lá, bem, ela dá uma alinhada, fica perfeito. Isso. Vamos vir aqui. Vamos ver, acompanhar esse outro bloquinho de coroamento aqui, lá. Tá vendo, pessoal? Anda aqui do lado dos tijolos e não quebra, não desbarranca. Se fosse direto na terra, ia desbarrancar tudo. Dessa maneira aqui, tá vendo? Economia tábua, economia prego, sarrafo, mão de obra, que é o mais importante, né? Porque tempo é dinheiro. Olha só. E fora a qualidade do serviço, né? Sem comentário, né? Olha lá. Já tá bem pertinho aqui filmando pra vocês verem, né? Olha lá. Olha que bacana. Aqui é pro cara encher, pra andar, pra tudo é melhor. Parabéns, Belino. Servição. O Belino tá meio tenso aqui, pessoal. Tá uma correria aqui que vocês não fazem ideia. Aqui tá uma correria lascada aqui. Não sei porquê, né, Belino? Não sei, o negócio é complicado. É, não tem jeito. Olha lá, pessoal. Nunca faz 100% ali que a gente programa, né? Pode deixar. Olha que bacana.
Ela tá alinhando aqui, ó. Olha lá. Não pegou não, Belino. Pegou não. Não. Pode ficar despreocupado com isso aí. É igual você fala, né? Muito nas costas dá. Tá vendo, pessoal? A ferragem não fica no solo. Ela não fica também sendo a pedrinha, ela dá pra vocês verem. E é um jeito prático. Você tá vendo? Você não vê. Você não vê desperdício de material e qualidade de serviço sem comparação. Então, vamos acompanhar aqui, ó. Muito bacana. Fala mais pra ali, ó. E enche esse negócio aqui. Vai acabar esse aqui, né? Cabe esse aqui, ó. Isso, cabe de encher esse aqui. Aí, pessoal. Ao vivo pra vocês aqui, ó. Não tem corte aqui não. Aqui é... Vamos terminar o caminhão, vai. Aí, ó. Olha como que ele... Bacana, ó. Show de bola. Que servição. O serviço mais bonito que eu já filmei até hoje, pessoal. Olha esse serviço como é que tá ficando fantástico, pessoal. Olha só o serviço. Ó, muito bacana, olha só como é que fica. Show de bola, dá uma olhada. Olha lá.